Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos, mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas acompanha a perseguição da Igreja Global e, desde 1993, divulga os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, a lista mundial da perseguição. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido atacada e reprimida. E, embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é sem dúvida uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões, como no Oriente Médio, onde a Igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra, fogo cruzado e intolerância religiosa. Na África subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos liderados por grupos radicais como o Boko Haram e os Fulani. No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para um cristão. Na Índia, o nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021. Embora pareça impossível, a perseguição aos cristãos também está presente na América Latina, onde os cristãos, principalmente em comunidades isoladas, sem recursos ou sob costumes ancestrais, são marginalizados, sendo expulsos de suas terras. Os grupos armados e o crime organizado também agem contra a igreja. Sim, a perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas. Contudo, as Escrituras nos lembram que as trevas não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, pois o Espírito de Deus está sobre ela. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e proclamar a salvação. E é com essa convicção que nos unimos para fortalecer a igreja perseguida, elevar nossa voz para aqueles que não podem fazê-lo e equipar o corpo de Cristo. Levante sua voz. Apoie os cristãos perseguidos. Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje, dia 13 de setembro, está acontecendo um grande movimento de oração em todo o mundo. É conhecido como DIP, Domingo da Igreja Perseguida. E é quando a Igreja do Senhor Jesus se levanta em todo o mundo para clamar em favor dos mais de 260 milhões de cristãos que todos os dias, de uma maneira ou de outra, enfrentam perseguição, algum tipo de perseguição. E a Missão Portas Abertas, ela divulga anualmente uma lista dos 50 países mais difíceis para se viver como um cristão. O Domingo da Igreja Perseguida acontece sempre no dia de Pentecostes, aquela festa judaica que ocorre sempre 50 dias depois da Páscoa judaica. E, segundo o texto de Atos, capítulo 4, após a cura do coxo de nascença, Pedro e João foram presos, foram ameaçados, foram torturados, foram intimidados. Ali a igreja
começou a ser perseguida. Não foi exatamente no dia de Pentecostes, mas dias depois. É difícil nós termos hoje uma data exata. E o DIP, ele aconteceria esse ano no dia 7 de junho, mas devido à pandemia do Covid-19, a data foi alterada para o dia 13 de setembro. O tema da campanha deste ano é Cristãos ex-muçulmanos. Vamos assistir o vídeo da campanha. Quando eu e você nos encontramos isolados, escondidos ou enclausurados, podemos nos deparar com os mais diversos sentimentos: medo, solidão, exclusão, repressão e abandono. E nem sempre estamos conscientes de que algo restringe a nossa liberdade. Atualmente, temos notícias de irmãos e irmãs que encontraram liberdade em Cristo e ainda assim vivem aprisionados. Eles enfrentam perseguição a proclamarem sua fé publicamente. Nós, brasileiros, desfrutamos da nossa liberdade. Podemos ser livres para adorar a Deus em qualquer lugar. Um cristão ex-muçulmano, não. Hoje, o extremismo islâmico representa uma grande ameaça à igreja. Esse tipo de perseguição aos cristãos não está restrito somente ao Oriente Médio. Ela está também fortemente presente em grande parte da África subsaariana e Sudeste Asiático, assim como em todo o norte da África e Ásia Central. Dos 50 países mais perseguidores aos cristãos, da lista mundial da perseguição 2019, 36 têm como religião predominante o islamismo. Assim que aceita Jesus, um cristão ex-muçulmano é considerado um infiel e traidor. Esse foi o caso do irmão Auel. Quando descobertos, nossos irmãos são expulsos pela família, outros são presos dentro da própria casa. Alguns perdem o emprego e são isolados da sociedade. Muitas mulheres são forçadas a se casar com muçulmanos e outras são encarcerados e até mortos. Os governos e autoridades locais veem os cristãos como uma ameaça. Por isso, o evangelismo é proibido por lei. Para esses irmãos não existem igrejas e quando existem, são secretas e clandestinas. Distribuir a Bíblia é considerado um crime. Os direitos humanos básicos não são respeitados. Por isso, muitos cristãos são obrigados a viver a sua fé em segredo, não podendo orar publicamente ou até mesmo se reunir com outros crentes. Eles vivem isolados do corpo de Cristo, mas eles não estão acomodados, eles estão incomodados com o silêncio e prontos para compartilhar as boas novas que eles também receberam. E nós, como cristãos livres no Brasil, não podemos deixá-los desamparados. Somos um corpo e devemos sofrer com os que sofrem. A partir de hoje, você conhecerá algumas histórias de cristãos ex-muçulmanos que são perseguidos por causa da sua nova identidade em Cristo. O desafio deles é perseverar e compartilhar as boas novas onde podem perder a vida. O seu desafio é apoiá-los e ser um com eles. No dia 7 de junho, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, um movimento nacional de oração em que os membros do corpo de Cristo estarão unidos em um só clamor
para transformar a realidade dos cristãos ex-muçulmanos. Você e a sua igreja são os nossos convidados a participar do DIP 2020. Imagine você ter que viver numa situação desta todos os dias da sua vida. Imaginou? Como igreja, nós precisamos orar por esses irmãos perseguidos. Nós somos um corpo. Temos aprendido que quando um membro sofre, todos sofrem. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26. E quais seriam os motivos para nós estarmos orando? E eu quero desafiar você a estar orando. Primeiro, por esses cristãos ex-muçulmanos. É uma multidão, gente. A maioria é nova na fé. A maioria. E nós devemos pedir ao Senhor fortalecimento espiritual, amadurecimento, que eles não retrocedam. Segundo, nós devemos orar por esses 50 países que mais perseguem, para que o Evangelho possa entrar, o Evangelho possa ser pregado. É a grande janela, é a grande necessidade, é o grande desafio para o Evangelho hoje. Terceiro, nós devemos orar pelo impacto desta sociedade, para que haja um avivamento espiritual, mudança das estruturas nesse mundo perseguido. E orarmos também por um despertamento da igreja ocidental. Nós precisamos viver e valorizar a liberdade que nós temos, as oportunidades que o nosso Deus nos tem dado. Nós precisamos pressionar os nossos governos e os organismos internacionais para que os nossos irmãos perseguidos, eles tenham melhores condições de vida. E eu quero desafiar você a orar agora, a aclamar, a levantar a sua voz. E eu quero convidar a nossa irmã Tânia Mota. Ela vai estar orando de modo assim especial por esses crentes, pela igreja perseguida. Vamos orar ao Senhor? Tânia Mota. Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos na presença do Senhor e termos a certeza do seu cuidado para conosco. Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos nessa hora que o Senhor nos concede de podermos ter acesso direto a Ti, de podermos conversar contigo, de poder colocar diante de Ti as nossas necessidades, ó Deus. E nós te agradecemos porque o Senhor tem abençoado o Teu povo, o Senhor tem guiado, tem dado direção ao Teu povo. E nessa hora específica, ó Deus, nós queremos colocar os nossos irmãos, os cristãos ex-muçulmanos, ó Deus, que habitam, Senhor, em lugares em que eles são discriminados, Senhor, muitas vezes reclusos, ó Deus, não podem ter abertura para te louvar e te adorar, nesse privilégio que nós temos, ó Deus, de junto com os nossos irmãos em alto e bom som te adorar. E nós entregamos a vida deles diante do Senhor, as dificuldades que eles vêm passando por ser ex-muçulmano. Deus, Senhor, tem misericórdia, Senhor, dessas vidas, Senhor. Venha fortalecer essas vidas, Senhor. Venha dar crescimento na fé, venha dar amadurecimento na fé dos teus servos, Senhor. Que eles não possam, Senhor, desanimar, Senhor. Que o Senhor possa renovar as forças, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer cada vida, Senhor. Ó Jesus, assim como a tua palavra, as novas do Evangelho entrou na vida deles, e eles entenderam, Senhor, a mensagem da salvação, que o Senhor possa, Senhor, ir dia a dia, Senhor, ir regando essas vidas, Senhor, e que teu Santo Espírito possa estar trabalhando na vida dos teus servos, fortalecendo ainda mais, Senhor, que eles só possam olhar agora para frente, olhar somente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia da vida deles, Senhor, da vida de cada
cada um, na vida das famílias, Senhor. Tu sabes, Senhor, o quão grande a dificuldade que eles têm passado, Senhor. Nós entregamos também diante de Ti, ó Pai, os países, ó Deus, em que há perseguição, Senhor, na pregação do Evangelho, Senhor. Nós queremos colocar, Senhor, a vida, Senhor, de cada um, Senhor, dos Teus servos que ali residem, colocar diante do Senhor, que a vida dos nossos irmãos, Senhor, a vida dos Teus servos seja de tal forma, ó Pai, que haja, Senhor, um impacto nessas sociedades, ó Deus, e que assim mais pessoas, Senhor, através dessas vidas, desses testemunhos, dessas experiências possam ser alcançadas pela Tua palavra, Senhor. Que haja avivamento nesses países, que o Seu povo se levante, Deus, para proclamar as boas novas de salvação, que a Sua palavra, Senhor, colocada, que a Sua palavra proclamada possa ser uma palavra, Senhor, de restauração, uma palavra de renovação, uma palavra de esperança, uma palavra de libertação de almas, Senhor. Nós clamamos nessa hora, Senhor, alimente os Teus servos, Senhor, fortalece a vida dos Teus servos, Senhor, dá ensinamento dia após dia, dá sede de Ti, Senhor, ó Jesus. E nesse momento, Deus, também colocamos as nossas igrejas, Senhor, as igrejas aqui do Ocidente diante do Senhor. Senhor, muitas vezes, Senhor, nós não percebemos aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, nós não percebemos a valorização da liberdade que temos para nos reunirmos, para proclamarmos, para cantarmos, para Te adorar, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, Senhor, quer seja nas nossas casas, quer seja numa praça, quer seja, Senhor, nas nossas igrejas, Senhor, e o Senhor tem nos concedido esse privilégio, Senhor. Senhor, vem falar aos nossos corações, vem incomodar as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos estar, Senhor, com nossas vidas diante do Teu altar, que nós possamos aproveitar essas oportunidades que muitos, ó Deus, muitos dos nossos irmãos do outro lado do mundo queriam e não têm, Senhor, e nós temos e muitas vezes jogamos fora, deixamos passar. Senhor, tem misericórdia, vem incomodar os nossos corações, incomodar as nossas vidas, venha nos tratar, Senhor, venha nos tratar de maneira que nós possamos nos deixar ser usados por Ti para que sejamos bênção, ó Pai. Ó Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, não olha, Pai, para a nossa pequenez, Senhor, mas vai nos tratando, vai nos dando Sua experiência real contigo, Senhor, para que possamos chegar mais perto de Ti, para que possamos nos colocar à Sua disposição. Queremos também entregar os governos, esses governos internacionais, Senhor, essas instituições desses países, ó Deus, que perseguem, que não deixam que Tua palavra entre e seja pregada, ó Deus, que eles possam, Senhor, de alguma forma, ó Deus, serem tocados, ó Deus, e que esses nossos irmãos, ó Deus, tenham melhores condições de vida, que algo novo aconteça, que algo verdadeiramente transformador aconteça nas autoridades, que o Senhor tome a frente, que o Senhor tenha misericórdia de cada um desses países, que o Senhor entre com a Sua autoridade. Senhor, nós queremos em Ti, o Senhor é poderoso para fazer muito, muito mais do que pedimos ou pensamos, ó Pai. Ó Senhor, que nós possamos confiar inteiramente no Senhor. Ó Jesus, tem misericórdia, que possa acontecer algo impactante, que através da vida desses nossos irmãos, Senhor, essas sociedades possam ser impactadas pela verdade do Evangelho, pela palavra do Senhor, Deus, que traz vida, Senhor, que traz vida nova, Senhor. Jesus, tem misericórdia, o Senhor vai trabalhando em nossas vidas, em nossos corações, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, para o Senhor nos moldar segundo a Tua vontade, para que possamos ser vaso de bênção nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa esse dia, Senhor, que esse dia é trabalhado para lembrarmos, Senhor, para orarmos, Senhor, mais, Senhor, pela igreja perseguida, e nós colocamos todas as igrejas, Senhor, todo o Teu povo, onde quer que esteja, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, fortalecendo cada um para a glória e para a honra do Teu nome, que a Tua palavra possa continuar sendo pregada, sendo anunciada, e que Teu Santo Espírito possa trabalhar nos corações, e assim sendo, vidas possam estar sendo transformadas, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Deus. Usa, Senhor, usa as nossas vidas, usa a Tua igreja para proclamar a verdade do Evangelho, que é a mensagem de salvação. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento. Venha nos moldar, venha, Senhor, nos incomodar, Senhor.
Nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos. Precisamos de Ti, ó Pai. Venha nos tratar dia após dia e abençoe toda a Tua igreja espalhada pela face da terra. Coloco tudo isso nas Tuas mãos e já te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, nesse ano de 2020, o tema da nossa igreja tem sido tempo de aprofundar raízes e de frutificação. O tema da nossa escola dominical tem sido o Espírito Santo e você. Hoje, nós estamos na lição de número 10, Dons Espirituais. É a parte 2 desta lição sobre dons espirituais. Vimos na aula anterior, a primeira aula dos dons, o que são os dons. Estudamos termos como dons, carisma, no singular, carismata, no plural, dons da graça. Dons são presentes de Deus. Ninguém merece, mas o Senhor nos concede. Aleluia! Vimos que todo crente recebe pelo menos um dom espiritual. Nos ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, verso 7. Também vimos que é o Espírito Santo quem decide soberanamente acerca da distribuição dos dons espirituais. E porque ele é soberano nesta distribuição, eu não posso, você não pode cobiçar o dom do irmão. Não, isso é pecado. Não também devemos nos sentir superiores ao nosso irmão, é pecado também. E vimos o propósito dos dons. O Senhor nos concede os dons espirituais para que nós possamos servir a igreja, servir ao irmão. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 10, ele vai nos dizer que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que recebemos do Senhor, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E um dia nós daremos contas ao Senhor pelo exercício do ministério que Ele nos confiou. Ele nos tem dado dom, Ele nos tem dado ministérios, e um dia nós estaremos perante o tribunal de Cristo. E o nosso galardão celestial será dado mediante as obras, mediante aquilo que nós fizermos aqui neste mundo. Hoje, nós vamos estudar os dons espirituais de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Vamos ler a passagem? Efésios, capítulo 4, versículo 11, nos diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Por que vamos começar com a lista de Efésios? Esses dons aqui são os dons que tratam do aperfeiçoamento dos santos, para que os santos possam trabalhar. Então, essas categorias aqui é que vão trabalhar a igreja, no seu nascimento, no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Acompanhem comigo. Dons do nascimento da igreja: apóstolos e evangelistas. Dons do crescimento e do desenvolvimento da igreja: profetas, pastores e mestres. Vamos então analisar, em primeiro lugar, apóstolos. O que significa a palavra apóstolos? Apóstolo significa alguém enviado com uma missão. Alguém enviado com uma missão.
E o Novo Testamento, ele nos apresenta a palavra apóstolo em 3 sentidos. Quais seriam elas? Em primeiro lugar, um sentido geral, onde todos os crentes são chamados de apóstolos, onde todos os crentes são enviados ao mundo para proclamar a mensagem de Jesus Cristo, o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver? João capítulo 17, verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Esse versículo, João 17, 18, faz parte da oração sacerdotal de Jesus Cristo. Jesus está a caminho da cruz, ele ora por si mesmo, ele ora pelos 12, ele ora por aqueles que ainda haveriam de crer. E, ao final, ele vai dizer que ele estaria enviando os discípulos ao mundo. Graças a Deus. Posteriormente, após a morte e a ressurreição de Jesus, o Senhor vai se reportar aos discípulos dizendo, João capítulo 20, verso 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então este é o primeiro sentido da palavra apóstolo no Novo Testamento. Todos nós somos enviados. A palavra apóstolo que significa alguém enviado com uma missão. Todos nós somos enviados. Em segundo lugar, a palavra também nos mostra a palavra apóstolos sendo usada no sentido de mensageiros das igrejas cristãs. Onde estariam esses versículos? O primeiro deles, 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 23, que diz assim, quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco, quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Reparem vocês no texto, são mensageiros das igrejas de Deus. A palavra aí é apóstolos, pessoas que foram enviadas pelas igrejas com uma missão para pregarem o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro exemplo do uso desta palavra neste sentido, Filipenses capítulo 2, verso 25, diz o quê? Abre aspas, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Vejam a expressão vosso mensageiro, vosso apóstolo, foi enviado pela igreja de Filipos com uma missão. Graças a Deus. Então, a palavra apóstolo, traduzida, significa mensageiro, missionário. Quem é o missionário? O missionário é alguém que é chamado por Deus. O Senhor o chama. O Senhor o chama. Ele é reconhecido pela igreja local. E normalmente, antes dele receber esse chamado para ir, ele está envolvido com as atividades da igreja local. É estranho, às vezes, a pessoa dizer que ela sente um chamado para ir trabalhar fora, mas ela não está envolvida com a igreja local. O Senhor chama, o Senhor revela esse chamado à igreja e ele é enviado pela igreja a um determinado lugar com uma missão. Vamos ver isso no livro de Atos dos Apóstolos,
Atos, capítulo 13, lá da igreja de Antioquia, capítulo 13, verso 2 e 4, diz o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O que a gente observa? Primeiro, eles estavam envolvidos com o ministério da igreja de Antioquia. O Espírito Santo os chama. O Espírito Santo revela a igreja. E é a igreja que deve, assim, enviar as pessoas, os missionários. É ela quem envia. Há aqui uma concordância da ação da igreja com a ação do Espírito Santo. A igreja de Antioquia era uma igreja que estava antenada com a obra do Espírito Santo do Senhor. Vamos trazer para dentro da nossa realidade. Será que o Senhor não tem falado contigo, meu irmão, acerca da missão que Ele deseja desenvolver através da sua vida? Será que o Senhor não tem chamado você para um envolvimento maior, para a pregação da palavra, para que você possa anunciar as boas novas do Senhor aqui e posteriormente em um outro lugar? Como está o seu envolvimento com a igreja local? Se você deseja ajuda e orientação espiritual, venha conosco conversar. Eu tenho orado por sua vida. Eu tenho orado para que o Senhor venha levantar obreiros no nosso meio, missionários, para a glória e louvor do nome do Senhor. O terceiro grupo de passagens em que aparece a palavra apóstolos é restrita aos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Nesse sentido, nós podemos afirmar que não existem mais apóstolos hoje. Nós não cremos que haja uma sucessão apostólica. Não cremos nisso. Por quê? Existem algumas condições reveladas pelo Novo Testamento para que uma pessoa pudesse ser apóstolo. Primeiro, teria que receber um comissionamento direto de Jesus Cristo. Segundo, o texto de Atos, capítulo 1, verso 21 e 22, nos fala da escolha de Matias, aquele que ocupou o lugar de Judas Iscariotes, o traidor. E o que a igreja, orientada pelo Senhor, levou em consideração? Atos, capítulo 1, verso 21 e 22, diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Pergunto: onde estão as testemunhas oculares do ministério de Jesus Cristo hoje? Pessoas que viram o batismo de Jesus e o acompanharam até a ressurreição. Você conhece alguém? Então, nesse sentido, nós não temos apóstolos hoje. Segundo lugar, sinais e maravilhas que marcaram o ministério dos primeiros apóstolos, dos 12. Viu? Nós cremos que o Senhor fez maravilhas através de muitos servos dele, mas especialmente através dos apóstolos. Acompanhem comigo. Atos, capítulo 2, versículo 43. A Escritura diz assim: em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, muitos sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. Não para aí. Vejam, Atos capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E poderíamos continuar mostrando isso aqui para os irmãos. Ou seja, Deus operava sinais e maravilhas através de várias pessoas que não faziam parte do colégio apostólico. Ele operava. Mas havia algo especial nos apóstolos. Havia uma autoridade especial na vida deles. Hoje, existe um movimento de restauração na igreja. Eles intitulam de movimento de restauração e comparam com a reforma protestante. E muitos dos que fazem parte desse movimento de restauração, se autodenominam apóstolos. É o governo dos apóstolos, como se fossem esses apóstolos. Vejam, e na grande maioria dos casos, há uma obediência cega a esses líderes. É como se fosse uma palavra de ordem, algo vertical, eles em cima e o povo lá embaixo. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos respeitar, nós devemos nos submeter aos nossos líderes, mas ela não nos orienta a uma obediência cega. Cuidado! Nós hoje não temos testemunhas oculares do ministério de Jesus. Não temos visto tantas maravilhas assim através da vida desses homens. E nós não cremos nesse sentido de uma sucessão apostólica hoje. Não cremos nisso. Então, meu irmão, minha irmã, fique de olho bem aberto em relação a tudo isso. Temos apóstolos hoje? Sim, no sentido do missionário, daquele que é enviado a pregar o evangelho, aquele que é enviado com uma missão pela igreja, no sentido de que todos nós somos apóstolos, mas não tem sido esse o sentido em que a palavra tem sido usada nos dias de hoje. Esse é o primeiro dom. O segundo dom, destacado aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, é profeta. O Senhor tem chamado profetas. O que significa a palavra profeta? Profeta significa expositor público. O profeta é aquele que é boca de Deus. Boca de Deus. O Senhor dá a mensagem e ele entrega a mensagem. Esse é o profeta. E nós temos na Bíblia dois sentidos da palavra profeta. O primeiro, especialmente no Antigo Testamento. Quem eram os profetas? Os profetas, eles eram os guardiões da aliança do Antigo Testamento. O povo começava a se desviar dos caminhos do Senhor, a se desviar da aliança, a ser infiel. E o Senhor, então, levantava os profetas para chamar o povo ao arrependimento, a uma tomada de posição, a um conserto. E esses homens, eles eram chamados pelo Senhor e a mensagem deles trazia sempre o quê? Um acréscimo à revelação. Nós temos os livros proféticos do Antigo Testamento. Nesse sentido, hoje nós não temos profetas, no sentido de Deus levantar homens e haja acréscimos à revelação. Nós cremos que o cânon bíblico está fechado, ele foi fechado com o Apocalipse de João. Nós cremos assim.
Mas podemos observar profetas como Ágabo, que a tradição da igreja o coloca como um dos 70 enviados pelo Senhor Jesus Cristo. Ágabo foi um homem que pertenceu à igreja de Jerusalém e ele previu uma fome. Notem vocês, não houve nenhum acréscimo à revelação. Nenhum livro foi colocado, acrescentado com a revelação de Ágabo. Atos capítulo 11, versículo 27 a 30, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Viram aí? O Senhor falou através de Ágabo, houve ali uma palavra profética, fome, e os discípulos de Antioquia se mobilizaram, fizeram ali um levantamento de uma oferta, e Paulo e Barnabé foram levar os donativos aos irmãos da igreja de Jerusalém. O que a gente observa aí? Primeiro, houve acréscimo à revelação de Deus no cânon bíblico? Não houve. Não houve nenhum acréscimo. Foi uma palavra de orientação para uma situação que eles ainda iriam viver. Nesse sentido, sim. Ok? Segundo, Deus fala através de profetas hoje? Sim. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus fala, Deus levanta profetas, mas a Bíblia Sagrada nos traz algumas recomendações importantes. Quais seriam essas recomendações em relação à profecia nesse sentido hoje? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19 e 20, a palavra de Deus nos diz: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha, o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que orienta, e o Senhor é um Deus que confirma aquilo que Ele fala. Ele fala e Ele confirma. Ele tem prazer em nos guiar, Ele tem prazer em nos orientar. E detalhe, Ele não muda de opinião. O que Ele disse ontem continua valendo hoje. Ele não é Deus de confusão, Quero dar aqui um exemplo. Eu tive, há anos atrás, vários indicativos da vontade de Deus para que eu viesse assumir o pastorado da igreja de Campo Redondo. Fiz como Gideão, pedindo sinais, muitos sinais. Não coloquei o novelozinho de lã no sereno, no orvalho, mas eu pedi ao Senhor que Ele revelasse de muitas maneiras, e o Senhor foi falando gradativamente, de forma intensiva, mostrou com muita clareza o desejo dele de que eu viesse de Niterói para cá. E na semana da minha mudança para Campo Redondo, eu recebi uma palavra de uma profetisa, de Macaé, uma mulher que eu nunca vi na vida. E essa mulher me mandou uma mensagem dizendo que eu havia tomado uma decisão
errada, que eu não iria permanecer aqui. Vejam, essa mensagem que recebi na semana da minha mudança, aqui já em Campo Redondo, ela não me abalou, não me abalou. Eu tinha orado, o Senhor tinha confirmado, o Espírito Santo havia testificado em mim acerca da vontade dele. Então nós precisamos ter esse discernimento, saber se a coisa vem de Deus ou não vem de Deus. Então não levei isso em consideração. A palavra diz que nós não devemos desprezar a profecia, mas nós devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. Segundo, nós devemos ter a experiência nossa, a nossa experiência sempre subordinada à Escritura, à palavra de Deus. Se você receber uma mensagem, uma palavra profética que vá de contra aquilo que a palavra de Deus ensina, despreze. A palavra de Deus tem prioridade, tem a primazia. É outra orientação que nós também devemos levar em consideração. Terceiro, a palavra de Deus, quando ela vem da boca de um profeta, se é homem de Deus, ela se cumpre não 99%, mas 100%. Se cumprir 99%, não é de Deus. Porque se for de Deus, ela se cumpre 100%. O que diz a palavra? Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 20. Acompanhem comigo. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Viram aí? Primeiro, era pena de morte no Antigo Testamento para falsos profetas. Pena de morte. Imagine se nós estivéssemos vivendo hoje no tempo da lei. Olha, seriam tantos condenados à morte. Segundo, você quer saber se a mensagem é de Deus ou não é de Deus? A mensagem vai se cumprir literalmente. Se não se cumprir literalmente, 100%, é porque falou soberbamente, na carne. Não procede de Deus. Eu estou preocupado hoje com as profecias que circulam no meio da internet. Profecias relacionadas ao Brasil, ao mundo, à política. Muitos que querem nos fazer massa de manobra. Abre o olho aí, crentes. Abre o olho. Muitos estão se aproveitando. E por causa disso, há muita gente decepcionada, descrente, desigrejada. Esse povo aí, na sua grande maioria, era tudo do reteté. A grande maioria. E gente que se decepcionou, porque se deixou levar, porque não seguiu as orientações da palavra de Deus. Não, siga as orientações. E você estará seguro. Você estará seguro. Deus, ele é claro na sua maneira de falar. Ele não deixa dúvidas.
Quando ele fala, você entende claramente. Claramente. Ok? Muito bem. É por isso que o Senhor também levanta no meio da igreja o dom do discernimento de espíritos. O dom do discernimento vai dizer se aquilo é de Deus ou não é de Deus. E nós precisamos deste dom em nosso meio. O segundo sentido da palavra profecia, que nós encontramos na Bíblia, eu já disse que ser profeta é ser boca de Deus, parte de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. O que diz 1 Coríntios 14, 3? Acompanhe comigo. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando, consolando. Olha que interessante. Quem é o profeta? O profeta é aquele que edifica, o profeta é aquele que exorta. Qual é o sentido da palavra exortação? É aquele que adverte, é aquele que encoraja. A mesma palavra que é usada para advertir é também usada para encorajar e consola. Notem vocês, o profeta não é só aquele que prega o terror. Há muita gente hoje que gosta de apregoar o terror. São os profetas do terror, que tocam medo no povo. Vejam, o Senhor é um Deus que adverte, mas o Senhor também é um Deus que consola, é um Deus que encoraja. Também faz parte da profecia. Fica ligado, fica de olho bem aberto. Um pregador da palavra pode ser considerado um profeta hoje, pastor? Pode. Se ele fala o que Deus está mandando ele falar. Se ele prega aquilo que Deus manda que ele pregue. Não é simplesmente ele achar bonito um texto e ele começar a pregar. Não. Ele precisa estar em sintonia com o Espírito Santo, para que ele possa pregar exatamente aquilo que o Senhor está desejando. Se ele prega, se ele anuncia, se ele dá o recado que o Senhor deseja que ele pregue, aí ele é profeta. Aí ele é profeta. Viram aí? Agora, a mensagem não é dele. Ele é um portador da mensagem. Eu me lembro quando eu era garoto, e naquela época nós não tínhamos telefone, conforme temos hoje, e eu fui muitas vezes garoto de recado. Os responsáveis chegavam para mim e diziam: eu quero que você vá na casa de fulano de tal e você dê esse recado. Eu era garoto e davam um recado e perguntavam para mim: o que você vai chegar na casa de seu fulano de tal, o senhor vai dizer? Você vai dizer. Eu dizia: vou dizer isso, isso, isso. Você prestou atenção, garoto, no que você vai falar? Olha o que você vai falar. Eu ia até a casa daquela pessoa, dava o recado, voltava. E quando eu chegava em casa, perguntavam para mim assim: e aí? O que você disse lá? Qual foi o recado que você deu? E eu dizia, eu disse isso, isso, isso. Então tá bom. Vejam, eu era um mensageiro, eu era um garoto de recado. O profeta, ele é um portador do recado de Deus. Ele não pode acrescentar nem diminuir nada. Ele tem que ser fiel àquilo que o Senhor está mandando que ele diga. E novamente aqui eu quero trazer uma palavra de advertência em relação aos falsos profetas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala de falsos profetas, de falsos apóstolos, que anunciavam um outro Cristo, assim como hoje anunciam um outro Cristo. Muita gente às vezes se deixa iludir: mas está falando de Jesus.
mas não está falando de Jesus, o Jesus da Bíblia. A mensagem não tem sido transmitida com fidelidade. Fique atento a isso aí, meu irmão. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 4. Diz assim: pois, se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Olha agora o verso de número 13, diz o seguinte: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Nós estamos vivendo esse tempo. Muitos que têm se levantado, têm pregado, têm falado em nome do Senhor, mas não são homens de Deus. E pelos frutos nós vamos conhecendo. Olhem quantos escândalos nós temos visto aí. Então, fique atento, meu irmão. O terceiro dom que queremos destacar nessa manhã é o evangelista. A palavra evangelista significa aquele que anuncia boas notícias. Que coisa boa! Todos nós temos o compromisso de evangelizar, mas o Senhor levanta aqueles que são evangelistas. Você conhece ou conheceu alguém assim? Quem sabe o Senhor não vai levantar você com esse dom. Eu estou orando por isso. Nós carecemos de evangelistas. Essa expressão evangelista aparece pouco no Novo Testamento. 3 vezes, na verdade. A primeira delas eu poderia dizer esta aqui, de Efésios 4:11. A segunda, em relação a Filipe o evangelista, Atos, capítulo 21, versículo 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então, Filipe, o mesmo que anunciou ao eunuco, ao mesmo que anunciou o evangelho em Samaria, aquelas maravilhas que vimos aqui há dias atrás numa mensagem, ele era conhecido como Filipe, o evangelista. Uma outra ocasião, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, ele diz assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O Senhor está orientando ao jovem pastor Timóteo, que também era um evangelista. Diz: faze o trabalho de um evangelista. Timóteo era pastor, era mestre e era um evangelista. Olha aí que privilégio, viu? Mas às vezes o Senhor não dá todos esses dons assim, não. O que eu quero destacar em relação aos evangelistas? Irmãos, na história da igreja, a igreja ela deixou de receber grandes bênçãos, grandes vitórias, porque em muitas denominações não se reconheceu com tanta clareza o dom de evangelista como o dom de mestre e de pastor. Não se reconheceu. Nós poderíamos dizer que evangelistas foram ignorados, receberam oposição. Foi o caso de John Wesley. Hoje todo mundo fala de John Wesley, mas John Wesley, no momento em que ele viveu, ele sofreu muita oposição pela própria igreja. Pastor Zefanias, que foi pregador na última segunda-feira
no culto dos 106 anos do nosso seminário do Rio, ele pregou lá em Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, e ele fez um destaque, a oração que Jesus nos leva a fazer: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vejam, nós precisamos hoje de evangelistas, nós precisamos de desbravadores, nós precisamos que pessoas da geração atual sejam levantadas. Você, jovem, você, adolescente. Nós temos obreiros antigos que já deveriam estar sendo aposentados e eles ainda não se aposentaram porque não há alguém para ocupar o lugar deles. Vejam quantos missionários, quantos evangelistas, quantos campos que precisam ser abertos e não têm sido abertos porque nos faltam obreiros. Em nome de Jesus, nós temos no nosso país povos não alcançados. Nós temos os ribeirinhos, nós temos os indígenas, nós temos os ciganos, nós temos os mais ricos, os mais pobres, os imigrantes, os refugiados que vivem em nosso país. Esses todos são considerados não alcançados. E às vezes estão perto de nós, não estão longe não, estão bem perto de nós. E nós não temos chegado até eles com a palavra do Evangelho. Do Evangelho. Vejam, nós precisamos do sopro do Senhor, do despertamento do Senhor, para levantar você, jovem, para levantar você que conseguiu se aposentar cedo e ainda tem saúde e ainda muito pode fazer pela obra do Senhor, pode dar períodos nos campos missionários, é o projeto Frutificando na Melhor Idade, e o Senhor deseja usar você para a glória do nome dele, em nome de Jesus Cristo. São os evangelistas, são os missionários. E Jesus, ele fez a promessa: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Graças a Deus. O quarto e último dom que queremos refletir com os irmãos nessa manhã é de pastor e mestre. Pastor e mestre. No nosso contexto denominacional, a palavra pastor é geralmente atribuída aos ministros ordenados. Mas quando olhamos aqui as páginas do Novo Testamento, nós vamos ver que o sentido é muito mais abrangente. Vejam, pastores e mestres. Todo pastor é um mestre, mas nem todo mestre é um pastor. Nós vamos falar do pastor mestre. Depois podemos falar do mestre, mas hoje vamos estar falando do pastor mestre. Na verdade, o Espírito Santo, ele nos chama para auxiliar ao Supremo Pastor. Jesus é o Supremo Pastor. Nós somos auxiliares do Supremo Pastor. E qual é o papel do pastor? O papel do pastor é alimentar o rebanho. E nós alimentamos o rebanho com a palavra de Deus. Entregamos o alimento às ovelhas. O papel do pastor é cuidar, é vigiar, é tomar conta da ovelha. A ovelha é um animal que enxerga mal. A ovelha é um animal que se extravia facilmente do rebanho. E o pastor ele precisa ir atrás da ovelha. A ovelha é uma presa fácil, não tem defesas, não tem defesas. Este é o papel do pastor. Lembram? Eu disse que costumamos chamar de pastor aquele que é ordenado, é consagrado e fez o curso de teologia. Mas nós temos conselheiros de jovens,
nós temos professores de escola dominical, nós temos dirigentes de estudo bíblico, líderes de grupos de crescimento, de células, de grupos familiares, pessoas, muitas dessas, não são todas, muitas dessas, que fazem o trabalho pastoral. O Senhor deu a elas o dom de pastor. Essa pessoa tem a preocupação, tem o zelo, ela orienta, ela mostra o que está errado, ela corrige, ela aconselha, ela repreende. É pastor. É pastor. Ok? No Novo Testamento, nós temos 3 cartas de Paulo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, e são chamadas de cartas pastorais, porque essas cartas nos dizem como os pastores devem cuidar do rebanho. Veja bem, falando como pastor ordenado, há cerca de 1 ano e pouco atrás, eu preparei um artigo científico e citei uma pesquisa feita por um instituto norte-americano que afirma que 1.600 pastores desistem do ministério todos os meses no mundo. 1.600 pastores todos os meses desistem do ministério pastoral. Muitos pastores estão sobrecarregados. E seria ótimo se alguém se levantasse para ajudá-los. Cada um de nós poderia fazer a pergunta a esse pastor, né? O que ele poderia fazer para ajudar, para atenuar o fardo, o peso que se carrega. Veja, por outro lado, muitos hoje estão exercendo o ministério sem chamado. Não foram chamados por Deus. Não basta se ter um curso de teologia. Às vezes a igreja pensa assim, mas fulano não estudou, por que ele não pode ser pastor? Olha, a pessoa pode ter um curso de teologia, mas ela não recebeu o chamado de Deus. O curso teológico não faz ninguém pastor. Muitas igrejas estão sofrendo por causa disso, porque estão tendo uma visão míope do que seja o trabalho pastoral. O curso teológico é importante, importantíssimo. Sou um defensor, sou professor de curso teológico, mas a vocação precede, vem antes do curso teológico. Guardou aí? Concluindo a nossa aula de hoje, eu quero concluir fazendo uma afirmação. É um privilégio servir. Em julho passado, eu completei 32 anos de ministério pastoral. Que honra para mim. Louvado seja Deus. Mas talvez você possa perguntar, o que eu tenho a ver com isso? Com tudo isso? E eu quero fechar a aula de hoje dizendo que você tem muito a ver com tudo isso que eu falei. Como? Em primeiro lugar, considere que Deus pode estar chamando você para ser um pastor, para ser um profeta, para ser um evangelista, para ser um missionário. Considere, pergunte a Deus o que Ele deseja para a sua vida, em nome de Jesus. Talvez, como afirmei aqui, você seja um jovem e o Senhor o está chamando para um ministério específico. Que o Espírito Santo fale com você nesta manhã, em nome de Jesus. Talvez você não seja tão jovem, mas o Senhor o tem chamado para ser bênção numa congregação, para ser bênção como professor de uma escola dominical,
de um grupo de estudo bíblico numa casa. O Senhor deseja usar você, meu irmão, viu? O Senhor deseja usar a sua vida. Segundo, a Bíblia, ela nos ordena que nós sustentemos os que foram chamados para a liderança da igreja. Ela nos dá essa ordem. Diversas vezes, o apóstolo Paulo pede em suas cartas que os crentes orem por ele. Ele vai dizer, orem por mim, para que eu possa falar como me cumpre fazê-lo. Ele escreve e diga, você, irmão, aos seus líderes, que você ora por eles. Dê uma palavra de incentivo, tente amenizar o peso, amenizar o sofrimento, viu? Embora seja um privilégio, mas a gente desenvolve com dor, com sofrimento, não é diferente disso não. Então, o Senhor pode estar chamando você, o Senhor está chamando você para sustentar aqueles que foram chamados. Terceiro, aprenda que Deus colocou homens em posição de liderança. Seja submisso, seja um crente submisso, não uma submissão cega, como muitos apregoam por aí, mas aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 7, verso 17, ele vai dizer assim, lembrai-vos dos vossos guias, numa outra tradução, dos vossos pastores, imitai a fé que tiveram, obedecei vossos guias, obedecei vossos pastores. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, aquiete o seu coração, coloque-se com sinceridade na presença de Deus, pergunte para o Senhor, Senhor, o que o Senhor deseja da minha vida? Eis-me aqui, eu quero ser um vaso, eu quero ser útil, eu quero ser usado por Ti, para glória, honra e louvor do Teu nome. Senhor, eu quero Te agradecer por essa manhã. Quero Te agradecer, Senhor, por essa manhã, quando oramos pelos crentes da igreja perseguida. E uma vez mais, ó Deus, nós queremos clamar para que o Senhor venha falar, ó Deus, a esses crentes, para que o Senhor venha fortalecê-los, para que o Senhor venha enchê-los com o Teu poder e a Tua glória. Eu quero rogar, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor fortaleça a igreja perseguida, que em nome de Jesus o Senhor venha fazer uma grande obra. Ó Deus, nesses 50 países, que são países ainda considerados não alcançados, e nós rogamos que o Senhor venha promover uma obra para que haja o alcance dessas populações. Nós queremos fazer coro, ó Deus, Maranata, ó Deus, venha, Senhor Jesus, e para isso, venha hoje levantar obreiros, ó Deus, no nosso meio, venha levantar evangelistas, venha levantar pastores, venha levantar missionários, em nome de Jesus, ó Deus, venha falar ao coração desse jovem. Ó Deus, levanta jovens apaixonados pelo Senhor, desejosos de cumprirem o ID do Senhor. Em nome de Jesus, venha levantar novos pastores, venha levantar, ó Deus, novos obreiros, venha levantar, ó Deus, em nome de Jesus, esses irmãos que, ó Deus, já estão aposentados e podem ir, podem suprir necessidades. Em nome de Jesus, venha, ó Deus, agir maravilhosamente, ó Deus, no meio da Tua igreja. Fala ao coração deste irmão, fala ao coração desta irmã, fala ao coração do Teu povo e promove, ó Deus, uma grande obra de despertamento espiritual. Ouve assim, Senhor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Antes de me despedir,
Eu quero lembrar os irmãos a campanha interna que nós estamos fazendo em prol do abrigo evangélico da Pedra de Guaratiba. Nós estamos encerrando a campanha hoje. E você que não entregou a sua oferta de amor para o abrigo, procure o seu líder de departamento, procure a secretaria da igreja e dê a sua oferta de amor. Quero lembrar também a nossa campanha para missões. O nosso saldo está lá embaixo e nós queremos honrar os compromissos com os nossos missionários. Que o Senhor fale ao seu coração e você dê a sua oferta de amor. Se o Senhor permitir, logo mais nós temos um encontro marcado. Grande abraço. Shalom Adonai. Olá, irmãos, graça e paz. Como vocês sabem, este ano, devido à pandemia do coronavírus, não foi possível que tivéssemos a nossa festa do abrigo. Anualmente, essa festa arrecada valores substanciais, que são fundamentais na manutenção do abrigo infantil da Pedra de Guaratiba. E como esse ano a festa não pôde ser realizada, as dificuldades para a manutenção do abrigo aumentaram bastante. Irmãos, a administração do abrigo tem alertado de suas necessidades para com a manutenção da instituição. Por isso, a nossa igreja está se mobilizando a fim de levantarmos recursos para ajudá-los em meio a esta época de dificuldade que todos nós estamos vivendo. A ideia é arrecadarmos como igreja uma oferta de amor para enviarmos ao abrigo. Para participar dessa campanha especial, você pode entregar a sua doação diretamente na Secretaria da Igreja, ao Paulo César. Também pode enviá-la por transferência bancária, ou até mesmo realizá-la pelo aplicativo da Igreja, através do seu cartão de crédito. Porém, no caso de transferência bancária, é necessário especificar à Secretaria da Igreja que o valor transferido é destinado ao abrigo. Irmãos, em caso de dúvidas ou dificuldades em fazer a doação por esses meios, pedimos que entrem em contato com a liderança da União Feminina, União de Homens, União de Adolescentes ou União de Jovens. Estamos aqui para facilitar. Lembramos que a campanha vai até o dia 12 de setembro. Em seguida, todo o valor arrecadado será transferido para o nosso abrigo. Não deixe de participar. Vamos juntos nos unir e abençoar as crianças do nosso abrigo. Juntos somos mais fortes.